Vamos falar um pouquinho de economia, porque, de acordo com os dados divulgados pelo Serasa, o número de empresas que pediram falência ou recuperação judicial disparou em 2023. Entre janeiro e março deste ano, houve um aumento de 37% no caso da recuperação judicial e de 44% no caso da falência, se a gente comparar com o mesmo período de 2022. Dados da Serasa. Segundo alguns analistas com quem eu conversei, o crescimento do número de pedidos de recuperação judicial ou de falências tem aí um cenário conturbado, com contínua alta da taxa de juros como cenário de fundo. Tem a questão também ainda de não se conseguir trazer para a economia uma resposta para os gastos do governo, a contínua alta da inadimplência, que também pode se resolver com um projeto que o governo tem para apresentar, a questão da inflação. Quero colocar para vocês, então, sobre essa falência de empresas e de recuperação judicial nos 3 primeiros meses do ano. E aí a gente coloca sob Lula, mas seria a culpa de Lula, que tem 100 dias de governo completados há pouco tempo? Começo contigo, Segré. Eu não vejo. Poderia ser facilismo da nossa parte, dizer, está vendo agora que está o governo Lula, aumentaram as falências, a recuperação judicial. A minha formação é de administração. Não é uma coisa rápida. Você não passa de um dia para o outro a pedir falência ou a solicitar recuperação judicial, que pode terminar em falência se não tem um acordo com os credores. Não é uma culpa do governo Lula. O que pode sim ter uma vinculação com o governo Lula é acelerar um processo que já vem errado para alguma empresa, que pode ser inclusive por má gestão. A pergunta que eu sempre faço nesses casos é assim: se todas as empresas de um mesmo setor estão mal, o problema é do governo ou do setor. Agora, se nós somos uma economia no mesmo setor e a Evandro e Alan estão muito bem e o Piperno e Segré estão muito mal, o problema é Piperno e Segré, não é economia. Então temos que ser muito precavidos em citar. Aumentou-se por questões do passado, com certeza, e pode ser má gestão, não atribui especificamente a culpa do Estado, do governo, mas se pode ter uma afetação com o governo Lula, em realidade é algo que pode vir. Então uma empresa diz, eu estou mais ou menos, posso esperar que venha épocas melhores e seguro? A resposta é não. Então aí acelera essa recuperação judicial. Agora sim, o governo federal tem esses dados, aumento de recuperação judicial, aumento de pedido de falência. Cabe a ele tomar alguma atitude nesse momento, Alan Gani? Olha, o que o governo... Mesmo não sendo uma responsabilidade ou mesmo sendo uma consequência de questões passadas? Perfeito. O que o governo federal ele pode fazer, Evandro, é sinalizar a maior responsabilidade fiscal. Não apenas do lado da arrecadação, como ele vem fazendo, mas do lado do gasto público. Por quê? Porque se o governo federal fizer isso, né, os juros praticados pelo mercado, não aquele juro do Banco Central, eu digo ali dos contratos de derivativos, títulos públicos, enfim, os juros de mercado, né? Esses juros começam a recuar de maneira mais rápida. Também ele pode dar sinalizações mais pró-mercado, mais pró-negócios, né? Então, do tipo, não vou estatizar, vou continuar com o processo de privatização, o Banco Central tem que ser independente. Então, tudo isso acaba trazendo um maior otimismo, reage nas expectativas econômicas e as expectativas econômicas acabam favorecendo uma queda de juros. Então, sim, indiretamente o governo federal pode fazer alguma coisa assim. Piperno, como é que você olha para esse cenário? O cenário está ruim já faz algum tempo. A gente já falou aqui várias vezes sobre o desaquecimento da economia do Brasil no segundo semestre. O Brasil terminou 2022 com cerca de 70% das famílias endividadas. Tem o componente pandemia, isso é óbvio, isso afetou o mundo todo e não é algo que tenha uma solução no curto prazo. Eu acho que governo e também instituições financeiras, enfim, quem detém o crédito, deveria olhar para essa realidade, porque se quebrar todo mundo vai ser ruim para todos eles. Então, é óbvio que, por exemplo, tem que se montar uma estratégia, por exemplo, para renegociar prazos disso, para dar um pouco de alívio para esses endividados, pessoas físicas e também para as empresas. A gente vê, por exemplo, as grandes marcas do varejo, todas elas atravessam um momento de dificuldade.
Além da pandemia que o Piperno citou, né, porque trouxe uma inflação e para combater essa inflação trouxe aumento da taxa de juros, e aí essa combinação inflação e taxa de juros pune duplamente, né, porque perda do poder de compra e taxas de juros lá em cima também, muito mais difícil você pagar o financiamento. Teve o caso das Americanas também, né? Porque tudo isso gerou uma desconfiança tão grande no mercado que os bancos falaram, opa, peraí, agora para eu emprestar lá para uma outra empresa, para essa do varejo, que até o Piperno citou essas empresas do varejo e tal, eu vou ficar muito mais cauteloso, muito mais avesso. Então, deu uma secada realmente aí também no crédito que dificulta aí os refinanciamentos.